Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria de Souza, eu sou aluna de Letras e Literatura do primeiro período da UF, convênio com o CEDERJ. E aqui eu venho tentar ajudar e também aprender, porque quando a gente faz um trabalho assim, a gente acaba aprendendo mais, sobre o trabalho de revisão para avaliação presencial número 2 da disciplina Bases da Cultura Ocidental. Então, vamos começar? Vamos agora para a segunda questão da atividade de revisão. E aí o professor nos pede para redigir um texto com no mínimo 20 linhas respondendo as seguintes perguntas. Nessa questão a gente observa que as perguntas já estão separadinhas, então a gente já pode ir resolvendo uma por uma. Vamos lá? Vamos lá? Quais são os temas explorados nas tragédias? Raramente as tragédias falavam de temas históricos. Os temas das tragédias eram os grandes mitos. E esses mitos tradicionais na cultura helênica. Então, a temática era tradicional, não havia uma inovação. E a arte da tragédia não estava nessa inovação temática, pelo contrário, a arte dela estava em como os tragediólogos pegavam um tema tradicional e davam várias versões, várias interpretações, apresentavam esse tema de várias formas. Isso era feito. E aí eles exerciam as suas habilidades e sua criação e inovação quando davam um tratamento inovador a um mito tradicional. A inovação não reside no tema, mas na abordagem. E nas comédias? As comédias elas já tinham uma temática variada. E ela até se servia algumas vezes da tragédia como uma escada, só que parodiando as tragédias, transformando a tragédia em algo para ser assistido e as pessoas rirem. A comédia serve-se de mitos tradicionais, porém os comediógrafos sempre parodiavam os mitos para retirar aquele caráter sério, trágico e transformar esses mitos em algo cômico e ridículo. Os próprios deuses eram colocados nas comédias em situações ridículas, cômicas, engraçadas, mas para os gregos isso não significava uma impiedade, ou seja, uma falta de honra aos deuses, porque isso era feito dentro de um contexto de festival religioso. E aí, pegando o gancho dos dois slides anteriores, dá para a gente fazer uma síntese nesta pergunta. Qual a diferença entre o modo como a tragédia e a comédia abordam seus temas? Então a gente começa dizendo o quê? Que a tragédia tem uma temática tradicional, mítica, e a comédia tem uma temática atual para os gregos do período clássico. Embora muitas vezes eles se utilizassem até do mito como um ponto de partida. A tragédia tinha os temas, eram voltados muito para fontes antigas, e a comédia explora a atualidade e a novidade, inovando constantemente o seu arcabouço temático. A tragédia explora sempre os grandes mitos, então essa era a principal diferença entre comédia e tragédia. Aqui vai ser um pouco difícil para mim falar as palavras em grego, porque eu não tenho a menor ideia de como se pronunciam. E não deu tempo de eu aprender essa pronúncia. Mas dá para a gente observar, né? Tá bem assim, fácil de observar todos os elementos do teatro. E aí a gente tem as arquibancadas, que é o teatro, a orquestra, que é onde fica o coro. Ali atrás da orquestra a gente tem o proscênio, que é o palco. Temos atrás do proscênio a esquené, que é a coxia, que a gente tem hoje nos teatros modernos, onde os atores vestem as roupas, se preparam, se maquiam, saem e entram de cena. E ao lado do palco ou do proscênio, a gente percebe dois espaços laterais, que são os párodos, e que ali é por onde as pessoas entram, né, para poder assistir ao teatro. As máscaras. As máscaras permitiam também simular os efeitos que hoje a gente obtém através da maquiagem moderna, como, por exemplo, cores,
presença ou ausência de cabelo, barba, calvície, transformar aquele ator com uma aparência mais jovem ou mais velha, enfim, que o ator naquela cena pudesse ser homem ou mulher, já que no teatro grego apenas 3 atores homens interpretavam as peças. Então eles precisavam das máscaras para diferenciar os personagens e para que a plateia, ao assistir o espetáculo, pudesse identificar as diferenças entre os atores, identificando os personagens. Muito legal isso, né?